Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo muito importante para esse canal. A partir desse vídeo eu tenho certeza que vocês vão ver aí do outro lado algumas mudanças no conteúdo do vídeo, na minha vida pessoal lá no Instagram, quem me acompanha. Eu tenho certeza que Deus tem feito uma mudança muito grande na minha vida espiritual nesses dias. E nesse vídeo eu quero trazer isso para vocês, tanto o que tem acontecido comigo, quanto o caminho que eu tenho percorrido para que você também possa percorrer esse caminho junto comigo. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é que é possível sim você ter uma mudança na sua vida espiritual, mesmo depois de muitos anos vivendo de uma forma normal, de uma forma errada, de uma forma menor do que aquilo que Deus tem para você, menos, sabe? Aquém do que aquilo que Deus quer pra gente. Então, não importa se você tá há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos vivendo no raso no seu relacionamento com Deus, Deus pode mudar a sua vida espiritual hoje, sim. Ele pode começar isso a partir de agora, a partir desse vídeo. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tenho há 20 anos que eu estou convertida, né, na igreja. Durante todos esses anos, né, durante todo esse tempo, eu posso dizer para vocês que eu nunca tive uma vida de oração estável, sabe? Eu sempre tive momentos onde eu buscava muito a Deus e aí de repente eu me cansava de buscar e desanimava e parava de buscar. Eu tive momentos onde eu não buscava nada, não orava nada, não lia nada de Bíblia e continuava na igreja e vivendo da pura e perfeita misericórdia de Deus. Eu sempre tive muito desejo de ter essa vida de oração, de ter essa vida de intimidade, de relacionamento com Deus, mas o que me faltava era a constância, sabe? A perseverança. Eu sempre começava muito bem, assim, com uma vontade, com uma sede, e aí ia desanimando e parava. Eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado que já está se identificando com isso, né? Que tem vontade, que quer ter uma vida espiritual frutífera, né? Vitoriosa espiritualmente, mas não consegue ter constância, não consegue ter perseverança nessas práticas espirituais, que é a oração, o jejum, leitura da palavra. E sempre que a gente encontra com alguém que é mais espiritual que a gente, que geralmente está em cima do púlpito ou num vídeo do YouTube, a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa ali, ela é especial, porque ela ora muito, né? Ela busca muito, ela sabe muito. E os vídeos do YouTube não são para isso, gente. Os vídeos do YouTube são para gerar em você motivação para você buscar também. E não para você olhar para a pessoa e idolatrar a pessoa ou depender daquela pessoa. Não, é para motivar para que você seja a pessoa que vai buscar por você, né? Ninguém pode fazer nada pela vida espiritual do outro, só você que pode fazer pela sua. E eu posso dizer para vocês que a palavra que eu venho trazer aqui hoje, a revelação da palavra que eu venho trazer hoje vai ajudar muito você a ter de fato a sua vida de oração, de relacionamento com Deus mudada, porque essa revelação mudou a minha vida. Tudo começou quando eu estava assistindo, né, um vídeo do pastor Luciano Subirá, e esse vídeo tem por título Por que Orar? E eu acredito que isso mudou a minha vida, e aí eu torno a dizer, gente, não foi o pastor Luciano Subirá que mudou a minha vida, não. O que mudou a minha vida espiritual foi a revelação da palavra, foi a palavra que ele pregou, é a palavra de Deus que tem poder de transformar a nossa vida. Eu acredito que eu nunca consegui ter essa vida de oração constante, né, perseverante, porque eu não entendia o porquê orar, a base, né, o fundamento da oração é saber o porquê que você está ali, o porquê que você está falando com Deus. Um Deus que está com você o dia todo, durante todo o dia, olhando a sua vida, sabe de tudo, sabe até o que você pensa. Por que orar? Por que falar? Por que verbalizar com Deus algo que Ele já sabe? Isso vai, com certeza, te ajudar assim como me ajudou. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ler aqui na palavra é Tiago 4, verso 2 e 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Aqui ele está falando a respeito de oração. E ele fala, Tiago fala de pessoas que não têm as coisas que almejam, porque não pede para Deus. E existe um outro grupo que pede, mas também não recebe porque pede mal. Ou seja,
tem gente que não recebe porque não sabe orar, e tem gente que não recebe porque não ora mesmo. E é exatamente isso que eu vivia na minha vida espiritual. Eu queria ter uma vida vitoriosa, uma vida frutífera de oração, de relacionamento, de intimidade com Deus, sabe? Uma vida de oração onde eu pudesse receber dons espirituais, onde eu pudesse realizar maravilhas, onde eu pudesse realmente alcançar, né, tudo aquilo que eu orava. E eu não tinha essa vida. Então é por quê? Porque eu estava fazendo a oração de uma forma errada. E eu tenho certeza que muitos de nós oramos de uma forma errada porque nós não entendemos qual é o real propósito da oração. A gente não entende qual é o fundamento, por que a gente precisa orar. E uma coisa muito interessante que eu sempre conversei com Deus foi que eu sempre tive muita sede. Mas essa sede, ela nunca passou. Eu nunca fui saciada dessa sede. E eu sempre questionei a Deus. Eu falava, Deus, por que a sua palavra diz que a quem beber da água viva nunca mais terá sede? A sua palavra diz isso, que a sua água vai saciar uma sede que nunca mais a gente vai ter sede. E por que eu nunca me sinto saciada? Por que eu nunca me sinto, sabe, abastecida de Deus a ponto de ter uma calma na minha alma, no meu espírito? Não, é sempre uma sede, uma fome, como se eu estivesse em desidratação. E a gente que entende um pouco do corpo humano, né, sabe que a sede, ela vem realmente da desidratação. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Quando você bebe água, você deve beber água sem ter sede. Então, quando Jesus falou pra gente que a gente ia beber da fonte da água viva e não iria mais ter sede, isso não significa que a gente ia parar de beber. Você bebe uma vez e para. Não. Mas você bebe sempre, sem precisar estar desidratado, sem precisar ter a sede. Porque quando você sente sede, você já está num ponto da sua vida onde você está desidratado. E a impressão que eu tenho olhando hoje para a minha vida espiritual que eu tinha antes dessa revelação é que eu sempre estava com sede, eu sempre estava desidratada. Por quê? Porque era algo que eu não bebia da forma correta. Eu não me sentia saciada daquela água porque eu não tinha o fundamento. Por que eu estava buscando? Por que eu estava orando? O que estava acontecendo na oração? A gente vai entender esses segredos da nossa vida espiritual, que vão mudar a nossa vida espiritual, na palavra. É por isso que a leitura da Bíblia tem que andar junto com a oração. Porque é na palavra que Deus vai desvendar os segredos. E aí você vai orar diferente. Porque você sabe por que você está orando. Você sabe qual é o propósito, qual é o fundamento de você estar ali. E para a gente entender o porquê orar, a gente precisa entender alguns princípios. Nós precisamos conhecer a Deus. Eu sempre falei isso para vocês, nós precisamos nos afastar, pegar um panorama geral da palavra, sabe? Ler e olhar e falar como Deus é, como Ele pensa. Olha, será que Ele se agrada disso? Será que Ele gosta disso? Será que Ele não gosta? Entendeu? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Tudo aquilo que Ele fala é e acabou. A gente não discute com Deus, a gente não tenta transformar aquilo que Ele já falou dentro da sua palavra. Se Deus decidir algo, está decidido. Não, nós, enquanto seres humanos, não cabe a nós questionar. Nossa, mas por que Deus decidiu isso? Ele não é soberano? Sim, Ele é soberano para decidir o que Ele quiser. Então, se Deus decidir alguma coisa, a soberania dele o permite fazer isso. Primeiro ponto que você precisa entender. Segunda coisa, Deus estabeleceu leis. Quando Deus criou o mundo, Ele criou leis físicas para o mundo e Ele criou leis espirituais. Deus estabeleceu leis, tendo em vista a palavra do Senhor, né? Moisés, que Ele dava leis para o seu povo. Então a gente já entende que Deus é um Deus que gosta de estabelecer leis, né? Pelo que a gente estuda dele, Ele é um Deus que gosta de colocar regras, leis. E Ele fez isso não só no Velho Testamento, lá nas tábuas dos 10 mandamentos, mas Ele fez isso no mundo espiritual. Deus estabeleceu leis espirituais. Ele estabeleceu leis físicas, como por exemplo a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que Deus criou. Tudo que tiver na terra é sugado para a terra, né? Dentro da terra tem um imã que suga tudo para a face da terra. É a lei da gravidade. Quem fez isso? Foi Deus. Vai tentar fazer com que essa lei não funcione.
Se você for subir num alto prédio e falar, vou voar, essa lei da gravidade não vai funcionar comigo, ela vai funcionar. Não adianta, leis são leis, a gente tem que respeitar. Além das leis físicas, Deus criou leis espirituais, no mundo espiritual, existem várias leis. E até o diabo obedece a essas leis. No entanto, que ele não pode agir na sua vida se você não der legalidade a ele. Se você não der brecha para o diabo, ele não pode agir na sua vida. Se o diabo não tivesse que obedecer às leis que Deus estabeleceu no mundo espiritual, ele já teria destruído você, já teria me matado, já teria feito várias coisas que ele não pode fazer. Não é que ele não quer. Existem leis espirituais. E se nós estamos firmados na palavra, ele não tem poder de tocar. Ele não toca nem nos nossos ossos quando a gente estiver morto. Ele não pode, é lei espiritual. E Deus formou várias leis espirituais. Não é só essa lei. São várias leis. E o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é uma lei espiritual que Deus estabeleceu. E muita gente vai falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar isso em lugar nenhum. Não importa o que você acha. Deus é soberano. Lembra que a gente começou falando da soberania de Deus? Se Deus estabeleceu a lei porque Ele quis, e não interessa o motivo que Ele teve para querer, nós temos que obedecer. Só nos cabe a entender a lei e andar de acordo com ela. Vai ser melhor para a gente. Então, a primeira coisa, a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele institui leis. Leis que Ele mesmo quer. Ele decidiu. Não foi ninguém que convenceu Ele. Não, Ele decidiu. E na soberania dele, Ele pode fazer isso. Acontece que além de soberano, Deus é fiel. Deus é fiel às leis que Ele mesmo estabeleceu. Tá entendendo? Quando a Bíblia diz, ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel, está falando sobre isso. Se você é infiel, Deus permanece fiel. Então, cuidado. Não quer dizer que você pode ser infiel o quanto você quiser, que Deus vai ser fiel a você. Não, Deus vai ser fiel às leis que Ele estabeleceu. Então, se eu decido servir a Satanás, decido virar as costas para Deus, Deus vai ser fiel. O que Ele prometeu para quem faz isso? Para quem vira as costas para Ele, para quem peca? A morte, gente. É lei. O pecado vai gerar morte. Então você não vai ser o alecrim dourado que vai impedir com que essa lei seja manifestada na sua vida. Não, Deus continua fiel. Você foi infiel, mas Deus continua sendo fiel. Pecou? Vai gerar morte. Vai gerar morte espiritual. E se não se arrepender, vai para o inferno. Tá entendendo? Deus é fiel às leis que Ele mesmo estabeleceu. Outra coisa que a gente pode aprender de Deus vendo a palavra é que Deus, na sua soberania, na cabeça dele, que ninguém é dono da cabeça de Deus, ninguém manda em Deus, ele decidiu que ele vai ter parceria com o homem. Deus poderia fazer tudo sozinho, poderia. Deus precisa do homem para alguma coisa? Não. Mas ele decidiu. E na soberania dele, ele tem o direito de decidir e nós de obedecer. Ele decidiu que você, ser humano, vai ter parceria nas obras dele. Por algum motivo, Deus decidiu. Ele poderia ter feito sozinho, mas ele decidiu não. Eu vou fazer o homem de uma forma especial. Não é a mesma coisa com um animal. É um ser humano e ele vai ter uma parceria comigo. E aí, se você olhar para a palavra de Deus como um todo, você vai entender isso. Que Deus usa pessoas. Que Deus usa homens. Ele usou muitos homens no Velho Testamento e no Novo também. Sendo que ele não precisava. Ele poderia ter feito sem a interferência humana. Mas ele decidiu nos dar esse privilégio. Para nós é um privilégio sermos parceiros de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele começa a contar com a sua parceria. Então Ele vai te usar para alcançar alguém, Ele vai te usar para fazer um milagre, Ele vai te usar para fazer uma cura. Ele poderia fazer sem você. Deus poderia mandar os anjos para pregar o evangelho, mas Ele vai te usar para pregar o evangelho. Porque Deus tem prazer nessa parceria. Quando Deus criou Adão, Deus vinha todas as tardes, na viração do dia, caminhar e conversar com Adão. Porque Deus tinha prazer na companhia de Adão. Essa parceria já começou ali. E mesmo quando o homem pecou e entristeceu a Deus, apesar de ter saído do jardim, Deus continuou investindo no homem. Deus foi até o homem, Deus foi até Noé, Deus foi até Abraão. E falou, sai da tua terra, vamos andar pelo deserto, eu vou continuar a nossa parceria. E Deus fez tudo isso no Velho Testamento, já de olho em Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Porque Deus já tinha o plano.
de restaurar a intimidade, restaurar o relacionamento, restaurar a amizade com o homem através da morte de Jesus. Quando o homem pecou, Deus já tinha um plano. Deus já estabeleceu o plano de Jesus. E o Velho Testamento todo aponta para isso, para este plano. Para que Deus voltasse a ter a parceria com o homem. E Jesus já veio. Jesus já morreu e já ressuscitou e já restaurou a amizade que nós tínhamos com Deus, que foi perdida com o pecado. Nós já estamos restaurados nessa amizade. E a parceria é para hoje, é para agora. Você precisa entender que Deus quer ter uma parceria com você. E é exatamente para isso que nós devemos orar. A nossa oração, ela é justamente a parceria que Deus espera de nós para que Ele faça tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida aqui na Terra. Muita gente pensa que orar é informar a Deus aquilo que você precisa, aquilo que está acontecendo. Não. A oração não é para informar a Deus. Deus já é informado de tudo que está acontecendo. Deus é onisciente. E para nos mostrar isso, lá em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8, nós vamos ler o que Deus diz em Mateus. Eu quero começar a ler mais a Bíblia com vocês aqui. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Olha o 8 que diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedir. Então a oração não é para você informar a Deus aquilo que você necessita. De fato, não é. Em Lucas capítulo 18, nós encontramos a parábola do juiz iníquo, que fala a respeito de oração. E muita gente fala assim, usa essa palavra para dizer assim, a gente tem que ficar pedindo, repetindo, importunando a Deus, né? Você tem que importunar a Deus com a sua oração. Não, a sua oração jamais vai importunar a Deus, porque Deus tem prazer na sua oração, é justamente a parceria que Ele quer de você. Quando a palavra do Senhor fala a respeito do juiz iníquo, Ele está fazendo um contraste com Deus. Ele fala de um juiz que não teme a Deus, um juiz ruim, mau. E Deus não tem essas características. Deus é um justo juiz, é o contrário desse juiz iníquo que fala aqui nessa parábola. Então, quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está fazendo um contraste. Ele termina dizendo assim, se esse juiz, que é iníquo, atendeu ao pedido da viúva, quanto mais o nosso Pai. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o que ele está falando. Porque o juiz iníquo, ele demorou para atender a petição daquela viúva. Ele fala assim, ela teve que importunar, ela teve que insistir muito com ele para que a sua causa fosse julgada. No seu caso, não. No seu caso, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? E embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então, Deus, ele é um contraste desse juiz iníquo, né? Ele não é dessa forma, você não precisa ficar implorando e pedindo a mesma coisa com repetição, vãs repetições. Não, você está falando com Deus que pode todas as coisas e que quer responder a sua oração, tá certo? Mas outra coisa que nós precisamos entender é que a oração também não é para lembrar a Deus de alguma coisa. Tem gente que pensa que Deus se esquece, e Deus não tem amnésia, não existe esquecimento divino, tá? A palavra do Senhor em alguns pontos fala, lembrou-se Deus de Ana, lembrou-se Deus do concerto que tinha com Abraão, mas essa palavra lembrou-se não significa lembrar de alguém que esqueceu. Essa palavra, ela tem uma outra conotação. Muitas vezes a Bíblia, ela usa conotações a respeito de Deus com palavras ligadas à humanidade, mas simplesmente para que eu e você pudéssemos entender. E não porque Deus tem essas características humanas. Quando a palavra do Senhor diz que, por exemplo, que os pés do Senhor estão sobre a terra, isso não significa claramente que Deus, Pai, tem pé, como Jesus tem os pés. Não, isso não significa isso. Isso significa que Deus está sobre a terra, que está soberano sobre a terra. Entende? Então, muitas vezes a Bíblia usa características humanas para Deus, mas para que a gente possa entender aquilo que ela está querendo dizer. Então, lembrar Deus, né, quando Deus se lembra de alguém, é dessa mesma forma, tá? É para dizer para a gente que Deus pensou nessa pessoa, que Deus pensou na promessa que ele tinha com essa pessoa, né? É para a gente saber do que se trata aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, quando Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Abraão,
né? Mas isso não significa que ele tinha esquecido de Abraão. Significa que o fato dele tirar Ló de Sodoma e Gomorra foi por conta de uma conversa que ele teve com Abraão um dia antes, onde Abraão dizia, se tiver um justo, o Senhor não destrói a cidade. Ele teve aquela conversa com Deus. Muitas vezes a palavra lembrar dentro da Bíblia, ela vai querer apenas vincular a ação que Deus está tomando com algo que ele falou anteriormente, para que você entenda que o que ele está fazendo naquele momento significa a resposta, né, ou a fidelidade dele, ou o cumprimento daquilo que ele falou anteriormente, tá certo? E também é usada essa palavra quando a gente quer, alguém da Bíblia quis reivindicar essa promessa que ele fez, né? Por exemplo, Moisés conversando com Deus em cima do Monte Sinai, ele diz, lembra, né, que o Senhor falou, Deus falou, vou destruir o povo, e ele dizia, não destrói o povo, Senhor, lembra que o Senhor tirou eles com mão forte. Não é que Deus tinha esquecido disso, mas Moisés estava querendo vincular o livramento que ele estava pedindo para que Deus desse para esse povo, aquilo que Deus havia prometido para o povo. Então, essa palavra lembrar é para isso. Então, Deus ele não se esquece, e a sua oração não é para lembrar a Deus, mas você pode sim vincular na sua oração promessas que Deus te fez. Você pode trazer, né, à tona na sua oração, Senhor, lembra que o Senhor me falou, lembra disso, lembra daquilo, porque você está trazendo aquele fato, aquela promessa, né, que Deus te fez anteriormente, para que haja manifestação dessa promessa hoje. E você não tem noção de como é importante você orar nesse sentido, sabe? Senhor, olha aquela promessa. Senhor, olha a tua palavra que diz. Eu vou te mostrar essa importância e você vai sair desse vídeo com muita, muita sede de orar. Olha só o que está escrito em Josué capítulo 10, verso 14. Diz assim, Josué estava numa guerra e Josué precisava de mais luz do dia para continuar guerreando. Deus já tinha falado que ia estar com eles, que eles iam vencer a guerra. Mas Josué falou, eu preciso de mais tempo para guerrear. Então Josué ora e pede para Deus parar o sol. E a Bíblia diz assim, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Tá entendendo? Deus ouviu a voz de um homem. A Bíblia diz que a vontade de Deus qual que era? Que Israel ganhasse a guerra. Deus pelejava por Israel. E aí, dentro dessa vontade de Deus, Josué entendeu. Eu tenho a palavra de Deus que a gente vai ganhar. Vou pedir para ele uma estratégia. Tenho uma estratégia. Preciso de mais luz do dia. Preciso de mais tempo para guerrear. Para o sol, Senhor. E a Bíblia diz que não houve dia igual aquele, nem antes e nem depois. Deus ouviu a oração de um homem. Está escrito aqui. Então, quando você entende a vontade de Deus, você pode orar, que Deus vai ouvir a sua oração. Deus, ele está só esperando essa parceria com você. Ele está só esperando a sua atitude em orar. Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, onde Jesus está nos ensinando a orar. O que ele fala? Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Olha o segredo que está aí. Seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Sabe o que isso indica? Apesar de alguns teólogos pularem 1 metro de altura, dizendo, não. Gente, isso indica que a vontade de Deus ela é feita de uma forma no céu e outra forma na terra. Porque senão não faria sentido Jesus falar isso na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensina a orar. Ele está dizendo, orem para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, no céu ela é feita livremente, deliberadamente, é só a vontade de Deus que prevalece. Mas aqui na terra vocês precisam orar para que ela seja estabelecida, para que ela seja executada. É muito forte isso, gente. Eu sei, eu também senti esse choque. Em 1 João capítulo 5, olha lá, 1 de João capítulo 5, o que fala a palavra do Senhor? E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, isso é muito importante a gente saber. Não é qualquer oração que é ouvida. Não são todas as orações que é ouvida. Ah, toda oração é ouvida. Não. Isso é um erro. A oração que é ouvida e atendida, né? Ouvida no sentido de atendida, é a oração que se une à vontade de Deus. É a oração que é feita segundo a vontade de Deus.
Você já ouviu algum testemunho de que Deus mandou alguém orar? Eu já ouvi vários testemunhos e já vivi isso. Senti no meu coração de orar por alguém. Você já sentiu no seu coração de orar por alguém? Às vezes você tá lá lavando uma louça, Deus fala, vai orar pelo teu filho. Você larga tudo ali, né? É tão forte que você vai e cai de joelho. Senhor, não sei onde esse menino tá, mas não é assim? E assim com várias pessoas, com várias situações. Ora por isso, ora por aquilo outro. Quem aí já teve essa direção de oração? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Deus, ele nos dá direcionamento de oração. Mas se Deus quer fazer aquilo, por que ele nos pede para orar? Se Deus tem poder de ajudar o teu filho naquele momento, por que ele coloca no teu coração orar? Por que Deus pede para a gente orar, sendo que ele quer fazer, ele sabe da necessidade, ele pode fazer, mas muitas vezes ele levanta alguém para orar. Por quê? Não faria sentido se isso não tivesse um porquê. E tem um porquê, porque Deus conta com a parceria, é uma lei espiritual. Deus conta com você, com a sua oração, para que a vontade dele seja estabelecida. Muitas vezes ele tem vontade de fazer, ele pode fazer, é claro, mas ele conta com essa parceria por conta de leis espirituais que ele estabeleceu e ele é fiel a essas leis. E como que a gente vai saber a vontade de Deus? A gente vai saber a vontade de Deus para orar segundo a vontade de Deus, lendo a Bíblia. Aqui dentro nós temos muito do caráter de Deus para que a gente possa orar coisas que Deus se agrada, porque eu já vi muita gente orar para Deus matar o irmão, e esse tipo de oração Deus não vai atender, Deus não vai matar o seu irmão, porque Deus ama o seu irmão, que você deveria amar também. Então você precisa conhecer um pouco do caráter de Deus, ou melhor, você precisa conhecer e prosseguir conhecendo, sabe? Aprofundando a cada dia mais no caráter de Deus, para que você venha orar cada vez mais a vontade de Deus. E uma outra forma de você saber a vontade de Deus é através do Espírito Santo. São aquelas vezes que Deus coloca no seu coração, vai orar por fulano. Te acorda de madrugada, ora por ciclano. Às vezes Deus te acorda de madrugada para orar por alguém que você nem conhece. Ora pelos países, pelos missionários que estão lá na Arábia Saudita. Gente, é Deus contando com a sua oração, com a sua parceria para poder agir de acordo com as leis que ele estabeleceu, porque ele decidiu ser fiel. Um outro exemplo muito forte disso é o próprio Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo condições de resolver o problema lá, só ele mesmo, sem pedir ajuda do Pai, porque ele era tão poderoso e é tão poderoso quanto o Pai, eles são um, mas Jesus mostrava essa parceria enquanto ele estava na terra como homem, ele orava, e ele orava a vontade do Pai, porque lá no Getsêmani, quando ele ficou angustiado até a morte, ele disse, Senhor, se tiver um plano B, passa de mim esse cálice, mas sobretudo, faça a tua vontade. Ou seja, a nossa oração deve ser de acordo com a vontade de Deus. Oração feita fora da vontade de Deus é ignorada. Quer um exemplo disso? Davi, quando estava orando pelo seu filho, Davi peca, Deus vai lá e fala que o filho dele vai morrer por conta do seu pecado. E ele começa uma oração e um jejum incessante. A Bíblia diz que ele ora e jejua e ora e ora e ora e ora. E no final da sua oração, o que acontece? Deus não responde a sua oração. A resposta de Deus foi não. E o menino morre. E a Bíblia diz que Davi já imediatamente lava o seu rosto e bola para frente. Por quê? Porque eu orei, mas não era a vontade de Deus. Mas a nossa incumbência é orar. Porque se fosse a vontade de Deus salvar, Deus teria salvado. Como aconteceu com o rei Ezequias, que recebeu a palavra, você vai morrer. E aí ele vira para a parede e ora. Deus, tem misericórdia, eu fui teu servo, eu fui fiel. E aí Deus fala para o profeta, volta, acrescenta mais 15 anos para ele, não foi assim? Então a oração, ela tem que existir. Se for da vontade de Deus fazer, ele vai utilizar da sua oração para parceria completa, para poder executar a vontade dele. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Então não adianta você se desviar das leis do Senhor, não obedecer, não servir a Deus, não se submeter à sua vontade e querer orar e querer que a sua oração seja atendida. Isso não adianta. Oração fora da vontade de Deus não é cumprida, mas o que a gente precisa entender é que a vontade de Deus, sem a sua oração, também pode não ser executada. Isso confunde muitas vezes a nossa cabeça, porque
Nós não entendemos que existe a vontade absoluta de Deus, existe a vontade permissiva de Deus, né? Que não era da vontade, mas ele permite. É uma vontade permissiva, porque ele teria a autoridade para não permitir, mas na sua vontade de permitir, ele permite. E existe a vontade de Deus que está sobre a sua responsabilidade de orar. Você acredita que existem coisas que Deus quer que aconteça na sua vida, mas que está na sua responsabilidade de orar sobre esse assunto? Vou te dar um exemplo. Na palavra do Senhor está dizendo assim: ore pelos reis da terra, para que a sua vida seja tranquila. Para que você tenha uma vida abundante e tranquila. Ore pelos governantes. É da vontade de Deus que você tenha uma vida tranquila? Sim. É da vontade de Deus que você tenha uma vida tranquila. Mas ele diz, você vai ter se você orar. Se você orar, você vai ter. Nesse mesmo texto, a Bíblia diz, ore por todos os homens, porque é da vontade de Deus que todos se salvem, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então está dizendo, é da vontade de Deus que todos se salvem, mas vocês precisam orar para que isso aconteça. É da vontade de Deus que todos se salvem, mas todos vão se salvar? Não. Nem todos vão se salvar. E muitas vezes, alguns não vão se salvar porque vocês não oraram. Olha que forte é a sua oração. Olha qual é o tamanho da sua responsabilidade em orar. Você tem noção de que existem coisas na sua vida que Deus tem vontade que aconteça? Coisas boas que poderiam estar acontecendo na sua vida, mas não acontece porque você não ora. E Deus está dizendo, é a parceria entre você e eu. Eu sou fiel à lei que eu estabeleci. E eu não vou atropelar as coisas. Eu vou aguardar você orar e você se posicionar. Você me dá legalidade para agir nessa área. Através da sua oração. Nós precisamos entender que Deus nos deu essa autoridade. E para isso eu quero ler lá em Salmos, capítulo 8 com vocês. Para vocês verem por que na terra Deus coloca coisas nas nossas mãos para que nós oremos, para que Ele venha intervir e agir. Salmos 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Aqui está dizendo que Deus deu a terra debaixo da autoridade do homem, para que o homem dominasse. Quando Deus criou Adão, Deus falou, domina sobre a terra. Foi essa a ordem de Deus. Deus falou para ele crescer, multiplicar e dominar sobre a terra. E ali já existia essa lei espiritual, a qual Deus é fiel até hoje. Porque ainda que o homem foi infiel, Deus permaneceu fiel às leis que ele estabeleceu. E sabe o que nós fizemos com isso? Com essa autoridade, com esse domínio que Deus colocou na mão do homem? Quando o homem peca, ele entrega esse domínio a Satanás, ao diabo. Isso fica muito claro ali no deserto onde Jesus foi tentado. Que o diabo olha para Jesus e fala assim, todos esses reinos te darei porque a mim foi dado. E Jesus não o repreendeu dizendo, não, é mentira sua, eu dei para o homem. Não, porque até aquele momento Jesus não tinha sido sacrificado. E o diabo estava sendo verdadeiro ali, né? Por incrível que pareça, o pai da mentira estava falando uma verdade ali, porque ele não ousaria mentir para Deus. Ele usou a palavra para falar com Jesus, ele usou a verdade para falar com Jesus, para tentar Jesus. Então ele disse para Jesus, me adora que eu te dou todos os reinos do mundo, porque para mim foi dado, está escrito lá. Satanás disse, os reinos desse mundo foi dado para mim. Quem deu os reinos do mundo para o diabo? Não foi Deus. Foi o próprio homem quando pecou, lá no Jardim do Éden. Salmo 115, verso 16, vamos ler o que diz. Diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então o domínio da terra foi dado ao homem. O homem peca e entrega na mão de Satanás. Jesus é sacrificado na cruz. E o sacrifício dele restaura tudo aquilo que a gente perdeu no Éden, inclusive a autoridade que nós temos na terra. Então, se você está debaixo do sacrifício de Jesus, se você foi alcançado pelo sangue de Jesus, a sua intimidade, a sua amizade, o seu relacionamento com Deus foi restaurado na cruz.
E também foi restaurada a sua autoridade e domínio sobre a terra. E é por isso que a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz a palavra. É por isso. Porque até para a vontade de Deus se cumprir, se não for a vontade absoluta dele, vai ter que haver a sua oração, vai ter que haver a sua parceria, vai ter que haver a sua parte nessa história. E você vai ter que orar para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida, para que a vontade de Deus se estabeleça na sua casa, na sua família. Você precisa orar. Para que Deus haja, muitas vezes, você precisa reivindicar, você precisa solicitar que Ele tenha intervenção aqui na terra. Caso contrário, você pode assistir pessoas serem destruídas, lar sendo desfeitos, casamentos sendo desfeitos, porque você não deu a Deus a solicitação, a reivindicação da intervenção dele nesse assunto. E com isso nós não estamos limitando o poder de Deus de forma alguma. Ao contrário, nós estamos reconhecendo a soberania que ele tem de estabelecer leis, ser fiel às leis que ele estabeleceu, nos revelou através da sua palavra os princípios justamente para sintonizar a sua vida com a vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Se segura, aperta o cinto que vem muito mais coisas por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Kelly Salles Oficial, a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Que Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!